Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Mas, caso esteja de madrugada, eu vou voltar pra voz normal. Caso esteja de madrugada, vai dormir, porque não é bom pra saúde mental e nem pra física. Assista isso de dia, ou de manhã, ou de tarde. Ou de noite. Apesar que tarde faz parte do dia. Esquece o que eu acabei de falar, só estuda. Desde que não seja de madrugada. Essa videoaula aqui será sobre a videoaula de introdução à informática sobre vetores. Especificamente vetores, a gente não vai entrar no mérito de matrizes hoje. Será apenas sobre vetores, ok? Matrizes, a ideia vai ser a mesma que vetores, você só aumenta. Eu vou dar uma leve, no finalzinho, vou dar uma leve introdução a matrizes, mas eu não vou me aprofundar. A gente vai tratar só de vetores na aula de hoje, ok? Na videoaula de hoje. Pois bem, então vamos lá. Né, vocês estão vendo que já tem coisa aqui, né? Deixa eu ver, tá aparecendo, não tá aparecendo o mouse. Por que não tá aparecendo o mouse? Deixa eu ver assim, vai aparecer. O mouse não está aparecendo. Ok, vou ter que só aceitar que ele não existe mais. Ele morreu, virou pó. Pra mim ele aparece, pra vocês não. Interessante. Acho que eu botei pra não capturar o mouse, na realidade. Acho que foi estupidez minha. Eu botei pra não capturar o mouse. Bem, deixa sem capturar, depois eu coloco. Antes da gente ir, antes de eu ir mostrar pra vocês isso daqui, eu quero mostrar. Cadê? Ah, tá certo, não abri. Tem que abrir aqui. O que eu quero mostrar? Eu vou primeiro dar uma introduzida à ideia por trás de vetores. Depois de introduzir a ideia por trás de vetores, aí sim a gente vai pegar e... Vou botar aqui. Isso aqui tem que ficar na camada acima, na camada de baixo. Espera aí. Por favor, suba uma camada. Muito obrigado. Ok. Nosso leve flashbang aqui. Deixa eu botar ele pra cá. Aí. Pronto, preciso que ele apareça inteiro. Aí, isso vai ficar muito estranho do jeito que tá... fazer o quê? Tá em tamanhos diferentes. Não tem como salvar. Vamos lá. Primeiro a gente vai introduzir a ideia por trás de vetores, né? Antes de tudo. Então, vamos lá. Qual que é a ideia em introdução à informática? Vamos lá. Introdução à informática não em questões de, se você estiver fazendo GA ou você estiver fazendo cálculo, matemática básica, qualquer outra coisa, a ideia por trás de vetores é de que você tem algo que tem um sentido, uma direção e uma intensidade, né? Essa é a ideia por trás de um vetor, em matemática. Em introdução à informática, a ideia do vetor vai ser parecida, só que você não vai ser limitado a sentido, direção e intensidade. No caso, né, o que geralmente a gente delimita num vetor a gente acaba delimitando através do sentido, direção e intensidade. Em introdução à informática, vai acontecer a mesma coisa. Só que a gente vai trabalhar com mais do que 3 coordenadas, afinal, você geralmente vai trabalhar no seu plano x, y, z. Né? Você vai ter um desenho lá em 3D. Ou você vai ter um vetor em 2D, por exemplo, também não precisa ser em 3D, pode ser em 2D. Que aí você vai ter tipo algo que nem um gráfico. É um vetor em 2D. Né? Se você tem em 3D, pode ter... O que seria um vetor em 3D? Um vetor em 3D é qualquer coisa em 3D. Você pode pegar e fazer uma bola. Uma bola é definida por um vetor em 3D que está sendo rotacionado 360 graus no eixo X, 360 no eixo Y, 360 no eixo Z. Isso é uma bola, uma esfera. Em 3D, né? No caso com 3 coordenadas. 3 coordenadas para o gráfico. Ou seja, qual que é a ideia? Em introdução à informática, nós temos as variáveis, né? Você criou uma variável que você chamou, por exemplo, né, de variável 1, né? Deixa eu, fazer isso aqui do jeito mais sucinto. Do jeito mais sucinto não, toda hora do jeito mais detalhado um pouco, né? Vamos supor que você começou o código, vamos fazer que nem o Portugal, ok? Vou fazer que nem o Portugal, só que eu não estou fazendo isso aqui no Portugal, porque no Portugal não vai ficar legal de mostrar isso aqui. Aí a gente deixa que nem ali, no início, taratata. Aí bem, ok. Aí a gente vê aqui, a gente criou uma variável. Criamos a variável do tipo inteiro variável 1. Fizemos isso. Opa. Aqui nós criamos a variável 1. Ok. O que é a variável 1, né? A variável 1, a gente consegue dizer que ela é simplesmente
um espacinho em que você consegue guardar um dado do tipo inteiro. Não é mesmo? Tipo, se você voltar lá no começo das definições de introdução à informática, quando você cria uma variável desse jeito, né, assim, inteiro variável 1, e deixa eu botar para capturar o mouse aqui. Não, isso aqui tá capturando o cursor, teoricamente. Ok, pera aí. Tá capturando meu cursor? Tá capturando, ok. Então, você aqui tá justamente pegando e criando uma variável, uma variável chamada de variável 1, que é do tipo inteiro. E o que ela é? Essa variável 1, você pode pensar nela como ela sendo um espacinho, que dentro desse espacinho você vai ter algo do tipo inteiro. Essa é a ideia por trás de uma variável, ok? É bem simples. Isso a gente voltando lá ao começo das videoaulas, ao começo das aulas em sala mesmo, coisa do tipo. Ok. Agora, deixa eu... Pera aí, rapidinho. Agora, se você quer criar um vetor, qual que é a ideia por trás de um vetor? Né? Vamos fazer a declaração de vetor aqui. Né? Aqui a gente tinha criado a variável 1. Aqui vamos criar o vetor 1, ok? Dá espacinho aqui. Beleza. Então, qual que é a ideia? Quando a gente criou uma variável, a gente criou uma coisa que tem um espacinho para você guardar uma informação. E você só pode guardar uma informação ali. Por isso que a gente tem que ficar toda hora trocando, fazendo aquelas parafernálias todas para você guardar muita coisa. Com um vetor é diferente. Por quê? Quando eu crio um vetor, eu dou um tamanho para ele. Né? No caso aqui, estaria justamente o tamanho do meu vetor. Aqui, tamanho. Ou seja, o que isso significa? Esse tamanho do vetor, vamos supor que eu dei o tamanho 10 para o vetor. É como se eu tivesse 10 caixinhas para guardar informação do tipo inteiro. Quando eu crio a variável, eu só crio uma caixinha. Quando eu crio um vetor, eu posso criar quantas caixinhas eu quiser. Ou seja, né, já que a variável ela é o mesmo que isso daqui, né, desse jeito, a variável é uma variável que vai ser responsável por uma caixinha que tem alguma informação do tipo inteiro lá dentro, vamos supor que eu crio um vetor do tamanho 3. Então, inteiro vetor, e para você criar ele, colchetes, 3, fecha colchetes. Beleza. Aí, né, o que é vetor? Aí a gente tem aqui o meu vetor underscore 1, e é da mesma coisa que a variável. Ele vai ser igual a colchete que abre, colchete que fecha, que tem um dado do tipo inteiro dentro dele. Não quero pegar isso aqui tudo não. Tem um dado do tipo inteiro dentro dele, só que vai ter perdido o tamanho. Ou seja, como a gente criou no tamanho 3, então ele não vai ter só uma caixinha. Ele vai ter 3 caixinhas para guardar a informação. Afinal, se eu criei ele no tamanho 3, então ele tem que ter 3 caixinhas para guardar a informação. E é justamente isso. Essa é toda a ideia por trás de vetor. É tão simples assim. Quando você cria uma variável, você cria uma caixinha que guarda a informação do tipo que você declarou, no caso, o tipo inteiro. Quando você cria um vetor de tamanho 3, por exemplo, tamanho 3, você criou 3 caixinhas para guardar 3 informações do tipo inteiro em cada uma. Cada uma delas guarda uma informação do tipo inteiro. Ou seja, sei lá, essa daqui guarda o número 1, essa daqui guarda o número 2, essa aqui guarda o número menos 5.000. É um exemplo, você pode fazer isso, nada te impede, porque cada uma guarda uma informação diferente, elas independem uma da outra. É como se cada caixinha dessas fosse uma variável para guardar a informação. Só que você não tem que criar variável a variável. Você simplesmente pega e cria o seu vetor com aquele tamanho, que aí você não precisa estar definindo antes as variáveis. Você simplesmente vai pega e cria conforme a necessidade. E essa é uma das ideias atrás do vetor também, que é o quê? Com a variável, você tem que saber quantas caixinhas você precisa, porque afinal, você vai ter que criar aquela mesma quantidade de variáveis. Né? Se eu precisar de 10 caixinhas para guardar a informação, então eu vou precisar criar 10 variáveis. Aí beleza, eu vou saber. Mas vamos supor que eu não sei quantas caixinhas eu quero guardar de informação. Né? Vamos supor que eu quero guardar N caixinhas, ok? De informação. Isso aqui eu já estou fazendo que nem no Portugal, mas não vou jogar no Portugal ainda não. Então, eu quero guardar N caixinhas de informação. O que eu vou fazer? Bem, eu vou criar uma variável inteiro N. Opa, mas não. Inteiro N. Depois disso, né, vamos supor que o usuário, a gente quer que o usuário diga quantas
quantos números ele quer guardar, por exemplo. Né? O usuário diz quantos números ele quer guardar. A gente quer fazer um código só para isso. Ok, queremos fazer um código só para isso? Então qual que é a ideia? A variável, quando a gente cria ela, se o usuário tem que dizer quantos números ele quer guardar, não tem uma forma fácil de você fazer isso. Você poderia criar uma variável do tipo texto, que vai concatenando os seus textos todos juntos, vai ficar repetindo e concatenando, mas você não vai conseguir imprimir um de cada vez, você vai ter que imprimir tudo junto. Você pode fazer isso, que é uma forma muito... Como é que se diria? É uma forma muito engenhosa de contornar o problema. Mas seu problema ainda vai existir, que é o quê? O usuário quer salvar em posições diferentes N coisas. Ou seja, você não sabe quantas coisas ele vai pedir. Então não tem como você criar a quantidade de variáveis que ele quer, porque você não sabe quantas que ele quer criar. Que é esse justamente o problema. Então, com vetores, não tá vendo que quando a gente declarou o tamanho dele, a gente colocou aqui dentro? Assim, né? Tá aqui o colchetezinho, o tamanho dele e fecha colchete. Aqui vai ser a mesma coisa. Só que eu vou pedir para o usuário esse tamanho antes de declarar o vetor. Mas eu posso declarar o vetor no meio do código? Pode. Você pode declarar o que você quiser no meio do código. Porventura, normalmente a gente declara tudo no começo. Mas você não precisa. Você pode ter declarado um bocado de coisa no começo, depois você declara um bocado de coisa no meio, depois você declara mais as variáveis que você precisar perto do final. Não tem problema nenhum. O código deixa você fazer isso. Você não precisa criar tudo ali em cima e depois sair inventando como. Então, o que a gente vai fazer? A gente iria vir aqui e pedir, né? Digite a quantidade de números que você quer salvar. Ainda não vou ir para o Portugal diretamente, porque ainda tem coisa que eu quero fazer aqui que só vou conseguir fazer bonitinho aqui. Então a gente vem aqui, leia N. Aí beleza. O que aconteceu com isso daqui? Né? N acabou recebendo, né? N recebeu 3. Vamos supor que a pessoa digitou 3. Digite a quantidade que você quer salvar. A pessoa pegou e digitou 3. Né? Pegou e digitou 3. Ok. Então, 3 vai ser lido e colocado na variável N. Então, N recebe 3. Depois disso, né? Viu como que a gente criou o vetor aqui em cima? Né? A gente declarou o tipo, depois o nome dele e depois o tamanho. Então, vou fazer justamente isso de novo. Eu vou pegar e vou criar do mesmo jeito. Inteiro, vetor underscore 1, tamanho, só que, né, a gente está supondo que o usuário digitou 3. Só que o que a gente vai usar para o tamanho não é o número 3, porque ele pode digitar o número que ele quiser, afinal, digite a quantidade que você quer salvar. Ele vai digitar o número que ele quiser. Então, a gente não está usando o número 3, a gente está usando a variável n. Então, aqui, quando a gente cria o tamanho, a gente vai colocar a variável n, que é justamente a gente vai criar um vetor de tamanho n, né? Vem aqui. Criou-se um vetor de tamanho n. Aí, beleza. Criamos um vetor de tamanho n, só que o meu n é igual a 3, né? N igual a 3. Então, a gente acabou de criar um vetor, né? No caso, o vetor underscore 1 é um vetor de tamanho 3. Então, aqui tem caixinhas com dados do tipo... Opa, não. Oh, caramba, odeio como é que faz isso aqui. Eu esqueço que o bloco de notas ele não funciona com o Ctrl Z direito. Quem dera funcionasse. Mas a gente criou aqui o nosso vetor underscore 1, né? Que ele vai ser igual a... Aí vai ser isso daqui, 3 caixinhas desse jeito. Aqui assim... 3 caixinhas desse jeito. Ou seja, se a gente criou um vetor de tamanho n e n é igual a 3, porque o usuário digitou 3, ele poderia digitar o tamanho que ele quisesse, então a gente criou um vetor de tamanho 3. Se ele tivesse digitado 4, né, por exemplo, a gente poderia botar aqui assim, digitou 4, 4, 4, só para ficar tudo bonitinho. Né? Aí vem aqui, dá mais um shift assim, puxa isso daqui, Ctrl C, Ctrl V, no caso eu uso os botões do mouse. Aí você criou um vetor que tem 4 caixinhas que cada uma guarda informação. Aí beleza, você está pensando, né? Ok, tá, criamos 4 caixinhas que guardam informação, show de bola. Mas como que eu uso essas caixinhas, né? Como é que eu vou identificar o que eu estou usando nelas? Aí vamos dar um espacinho para baixo. Afinal, beleza, eu tenho 4 caixinhas, mas como é que eu acesso cada uma delas? Muito astuto. Meu caro,
Como que você acessa cada caixinha? É bem simples. Cada caixinha vai ter uma coordenada associada a ela. Ou seja, eu vou ter a minha primeira caixinha, ela vai ter a coordenada. Qual que vai ser a coordenada da primeira caixinha? Ah, primeira caixinha é a coordenada 1. Não. Coordenadas em qualquer coisa de informática, na verdade, vamos, lição geral. Em qualquer coisa de informática, quando você começa uma contagem, você geralmente começa sempre do 0. Você nunca começa do 1. Porque quando você começa do 1, você pode ter problemas que você não teria se você começasse do 0, por causa de erro de lógica seu. Então você sempre começa essa contagem a partir do 0. Ou seja, a nossa posição, ela começa em 0. É a primeira posição, 0. Vou até identificar aqui do jeito que a gente identifica. Posição 0. Vou botar aqui. Posição 0. Pronto. Posição 0. Ok. Então assim, igual para poder ficar tudo igualzinho. Pronto. Ou seja, esse meu primeiro é a posição 0. O que vem depois, se a gente for seguir, né, uma lógica que faça sentido, uma lógica linear que faça sentido, o meu segundo vai ser justamente a posição 1. Né? Vai fazer sentido, imagino eu, na cabeça de todo mundo. O terceiro vai ter posição, a gente vem aqui, posição 2. E o quarto, ele vai ter posição 3. Posição 3. Ou seja, criamos um vetor, né? Criamos o nosso vetor underscore 1 de tamanho n, só que o meu n estava valendo 4 porque o usuário digitou 4. E as nossas coordenadas elas vão de 0 até o número 3, né? Coordenada 0 até a coordenada 3, com cada uma sendo responsável por um quadradinho desses, que guarda a informação. Né? A coordenada 0 está com esse daqui, 1 está com esse daqui, 2 é esse daqui e 3 é esse daqui. Aí beleza, ok? O que você pode notar é que a gente está indo de 0 até 3. Ou seja, as nossas posições do vetor, isso vale tanto para o vetor quanto para matrizes, que a gente vai ver tipo, de forma bem breve no final, vai de 0 até tamanho menos 1. Ok? Certinho? Vai de 0 até tamanho menos 1. Ou seja, se o tamanho dele foi 4 aqui, porque a gente criou um vetor de tamanho 4 porque n varia 4, então a gente vai dar, as nossas coordenadas vão de 0 até 3, porque é de 0 até n menos 1. Isso é importante na hora que a gente for preencher um vetor, ok? Agora, com tudo isso daqui explicado, que são bem os básicos, agora eu posso entrar no código em si do que a gente vai querer fazer dentro do Portugal. Porque é o que a gente vai querer fazer dentro do Portugal, a gente vai fazer lá dentro. Então, deixa eu pegar esse pedaço daqui, porque esse aqui a gente já vai usar lá. E agora eu vou jogar isso aqui lá no Portugal. Então, deixa eu sumir com o nosso bloco de notas. Bye bye, exemplificador 9000. Acho que só foi pegar e copiar isso daqui e colar. Pronto, bonitinho. Aí, beleza. Agora a gente está aqui. Deixa eu fechar aqui meu exemplificador. Caso eu tenha de voltar nele, ele tá aberto aqui. No caso, só minimizei. Então, vamos lá. Aí aqui a gente tem o que eu falei. A gente tem a mesma coisa que estava antes já de uma vez, né? Não preciso falar muito sobre isso, é o que já estava antes ali. Deixa eu deixar meu mouse aparecendo, porque vai ficar mais fácil de mostrar. Pronto. Bem melhor agora. Meu mouse está aparecendo. Haha. Então, qual que é a ideia agora? Né? Qual que é a nossa ideia? Beleza. Desse jeito aqui, a gente criou um vetor que nem eu tinha mostrado lá. Né? Criou um vetor de tamanho 4, porque a gente vai ter digitado 4. E como a gente está no protocolo, deixa eu botar a barra N aqui, só para ficar bonitinho. Não precisa, mas vamos botar para ficar bonitinho, porque aí vai ficar cada coisa separada em uma linha. Aí, beleza. Aqui a gente criou um vetor de tamanho 4. Show de bola. Se a gente pediu para a pessoa digitar a quantidade que ela quer salvar, então é porque a gente quer salvar números que a pessoa vai digitar e números do tipo inteiro, porque é o tipo de dado que vai entrar nas caixinhas do meu vetor. Aí como é que eu faço isso? Bem, se a gente for voltar aqui no nosso bloquinho de notas, a gente tem as posições indo de 0 até 3, né? De 0 até 3. Ou seja, para a gente poder colocar uma coisa em cada uma dessas posições, em cada caixinha de cada posição, a gente precisa variar dos números 0 até o 3. Para a gente poder olhar, vamos colocar uma coisa na coordenada 0, uma coisa na coordenada 1, na coordenada 2, na coordenada 3, aí né, se tivesse mais seria 4, 5, 6, tarararararará, até tamanho menos 1, que é o que a gente falou, que as coordenadas vão de 0 até tamanho menos 1. Então, aqui no Portugal, agora deixa eu sumir aqui com o negócio novo,
o que a gente quer fazer? A gente quer preencher com números inteiros, né? Vamos começar com um código simples, né? Inclusive, né, a ideia da videoaula é justamente, principalmente essa teórica, é a gente só mostrar coisas simples e coisas complicadas, depois pode até me mandar pelo e-mail ou pelo WhatsApp que eu vou e respondo depois. Que eu vou e corrijo depois, não tem problema nenhum, tá? Fica à vontade. Deixa eu ver aqui se eu tô certinho, tudo certinho. Então, qual que é a ideia? Como eu disse, a gente quer variar do 0 até tamanho menos 1, para poder encontrar as posições. Se eu quero variar alguma coisa de um número até outro, né? Se você fez exercícios com estrutura de repetição até agora, se a gente quer variar alguma coisa de um número até outro número, você sabe ou vai vir na sua mente que a gente vai usar o para, porque o para a gente vai variar uma variável que a gente pode dar o nome que a gente quiser, mas por conveniência e por fazer a analogia a matrizes e vetores na matemática, a gente vai primeiro criar uma variável do tipo i, com o nome de i no caso, do tipo inteiro. E aí, vamos lá, né? Com i, mas eu tô falando e, só que o e, quando a gente fala, fica i, né? Então eu falo. Beleza, aqui nós queremos a variável i. Por que o i? Porque a gente quer variar de 0 até o n-1, né? No caso, até 3. Então, a gente vai fazer um para em que... Agora deixa eu botar o microfone aqui, porque é um microfone de mão, tipo da Xuxa. Aqui a gente faz com que i receba 0, porque a gente vai de 0 até n-1. O meu para vai se repetir. Uma coisa que eu vou anotar, né? Eu tô gravando isso daqui e eu ainda não gravei a de estrutura de repetição. Eu não sei quando que eu vou gravar ela, porque ela tem que preparar mais coisa. Eu não sei quando eu vou gravar a de estrutura de repetição. Mas eu vou tentar explicar o máximo possível aqui de coisa dentro do par e não sei o que, para caso você não tenha pegado muito bem a estrutura de repetição, ainda assim dá para você entender um pouco aqui através dessa videoaula de vetor. Porque afinal, toda vez que você está fazendo alguma coisa de informática, você está trabalhando com o que foi feito antes. Então eu também acho que seja... eu acho que seja cabível a mim de também explicar o que vem antes, não explicar só a parte de vetores, né? Eu também vou explicar sempre a partezinha do escreva, do leia e tudo bonitinho, porque você precisa para poder fazer, então faz sentido explicar. Então, beleza. No par a gente tem três coisas. A gente tem com que o i receba, ou uma variável receba alguma coisa para começar. Nesse caso, o i vai receber 0, porque ele vai ser nosso primeiro valor. Depois disso, a gente tem a condição. Agora, qual que é a nossa condição? A gente quer variar de 0 até o n-1. Porque a gente quer fazer as posições 0, 1, 2, 3. Ok? Então, se a gente quer variar de 0 até n-1, o nosso para tem de se repetir apenas enquanto o meu i for menor do que n. Porque, afinal, n-1 é porque é menor do que n. Afinal, se o meu i em algum momento for igual a n, então eu vou estar tentando colocar na posição 4. Só que se a gente voltar aqui no bloco de notas, prepara o flashbang, voltar aqui para o bloco de notas, a posição 4 não existe. A última que existe é a 3. Então a gente não pode ir com um i menor ou igual a n, porque se a gente chegar no igual, o nosso i vai ser igual a 4. E não tem posição 4. Então, o nosso i, a gente vai ficar repetindo isso daqui enquanto... Aí, vamos sumir com a janela de novo. Aí, então a gente vai ter que repetir enquanto o meu i for menor do que n. I for menor do que n. Aí sim a gente pode fazer tranquilamente. Porque enquanto o meu i for menor do que n, o para vai se repetir. Quando ele for igual, ele não vai mais se repetir, não vai acontecer de novo. Então a gente vem aqui ponto e vírgula. Aí o passo aqui do para é essa última coisa que está depois desse ponto e vírgula, é o passo. O passo, por conveniência, a gente faz com que o i receba i mais 1. Aí no Portugal a gente só pega e coloca i mais mais. Você pode também colocar de outro jeito, acho que se você colocar i recebe... Não lembro como é que é, mas se você colocar i recebe mais 1, aí ele vai... É a mesma coisa que isso daqui, mas no Portugal é desse jeito, i mais mais, e vai ser o passo de que i recebe i mais 1. Então a gente vem aqui, coloca os colchetes, as chaves, aí ok. O que estiver entre essas duas chaves, essa que está abrindo e essa que está fechando, é o que está dentro do para. Ou seja, é o que vai se repetir toda santa vez que o para for se repetir. Toda vez que o para se repetir, o que estiver aqui dentro vai acabar se repetindo. Ou seja, o que está aqui dentro? Bem, a gente quer salvar n números.
em um vetor chamado vetor underscore 1, que é esse daqui, o vetor underscore 1, de tamanho n, porque queremos salvar n números. Então, a gente vai variar as nossas coordenadas de 0 até n-1, ou seja, enquanto o meu i for menor do que n, porque quando o meu i for igual, o meu para não vai se repetir, ele vai parar de fazer e vai ir para a linha depois dessa chave daqui, depois dela. Mas vamos lá, o que eu quero aqui dentro? Eu quero pedir para o usuário digitar um número, afinal, se eu quero salvar n números, eu tenho que pedir para o usuário digitar um número. Então, eu vou escrever na tela para o usuário, digite um número, né? Digite um número inteiro, porque afinal, estamos salvando, lembre-se, estamos salvando números inteiros no vetor. Se estamos salvando números inteiros, nós temos de pedir para o usuário digitar um número do tipo inteiro. Então, digite o número inteiro. Se a gente pedir para o usuário digitar texto, ele vai digitar texto. Se a gente pedir para ele digitar um número real, ele vai digitar um número real. A gente sempre supõe que o usuário, Deus, Beelzebub, o monstro de espaguete voador, seja lá o que é que for que está lendo isso daqui, e obedecendo, que ele vai obedecer de forma absoluta. Então, se a gente mandar ele digitar um número inteiro, ele vai digitar um número inteiro. É isso que a gente está supondo. Óbvio, na engenharia, de fato, você supõe que as pessoas são idiotas e que elas vão justamente fazer o que você não está mandando ela fazer. Então, quando você está programando de fato, de verdade, você tem que fazer 1 milhão de... 1 milhão de contingências... 1 milhão de condições para caso o usuário tente quebrar seu código. Aí você tem que fazer 1 milhão de coisas para poder evitar que ele quebre seu código. Você supõe que ele não te obedece, mas aqui em introdução informática a gente supõe que ele sempre está obedecendo, ok? Então escreva, digite o número inteiro, a gente vai ler o número que o usuário digitar e a gente quer salvar no vetor. Então, beleza, queremos salvar no nosso vetor underscore 1. Ok, onde que a gente quer salvar? Ainda vi que eu coloquei um colchete, você até colocou outra aqui instantaneamente, mas qual a posição exata que a gente quer salvar, que é o que está aqui? Vamos voltar aqui no bloquinho de notas, flashbang. Tchim. Aqui no meu bloco de notas, vocês podem observar que, do mesmo jeito que a gente declarou aqui em cima, né, que nem ficou aqui no código do Portugal também, é o quê? É que aqui, quando eu falei das posições, como é que eu falei delas? Eu coloquei colchete, posição, colchete. Do jeito que eu escrevi aqui, é justamente o jeito que a gente escreve aqui no Portugal. Ou se você estiver fazendo do jeito não do Portugal, também vai ser assim. Então, a gente coloca a nossa coordenada. Só que a nossa coordenada é 0? A primeira é 0. Só que a gente não está usando os números de forma direta para poder falar das coordenadas, porque a gente não sabe o tamanho exato, então a gente não consegue usar os números exatamente. Mas o que estamos usando para variar de 0 até a nossa última posição é a variável i. Então aqui a gente pega e coloca, né, leia, desculpa, faltou parênteses, leia vetor underscore 1 na coordenada i. Aí deixa eu fechar o parênteses. Beleza, isso aqui eu vou escrever na tela, digite o número inteiro, esse número será lido e colocado no meu vetor underscore 1 na coordenada i. E meu i ele vai variar de 0 até n-1, né? Porque afinal, a gente vai simular aqui bonitinho do que vai estar acontecendo, porque a gente vai botar o código para rodar. Mas o nosso i ele vai de 0 até tamanho -1, então ele vai passar pelas coordenadas, flashbang, pelas coordenadas de 0 até 3 nesse caso, porque a gente vai digitar o número 4. Ok? Aí beleza. Com isso daqui eu já fiz tudo, com isso aqui eu já vou preencher o meu vetor. Só isso aqui do código já preenche um vetor com a quantidade de números que o usuário quiser. Agora, só por ventura, por querer fazer, eu vou pegar e vou fazer para i recebe 0, ponto e vírgula, i menor que n, ponto e vírgula, i mais mais. O que você está fazendo? Eu estou mostrando para o usuário o vetor depois de ter feito. Depois de ter preenchido o meu vetor, ou seja, quando tiver acabado o meu para, ou seja, né, isso aqui é o meu para. O que está dentro do para é o que está entre as chaves dele. Então, deixa eu ver se sumiu o bloco de notas. Não sumiu o bloco de notas, desculpa. O que está dentro do meu para é o que está entre as chaves dele. Então, isso aqui está dentro do para. Quando o meu para acabar de repetir, ele vai para depois da chave que fecha ele e para a próxima linha. Aí, o que eu estou fazendo aqui? Bem, se meu para parar de repetir, é porque ele preencheu esse vetor inteiro, porque eu fui das coordenadas 0 até n-1. Então, ele já está preenchido.
O que eu quero fazer agora é imprimir para o usuário o meu vetor todo preenchido bonitinho. Eu quero justamente pegar e fazer isso. Então, eu vou escrever o meu vetor. Só que como é que eu vou fazer? Para poder escrever os números bonitinhos no esquema que vai aparecer com o vetor, eu vou colocar colchete, aí eu tiro esse daqui, vírgula, o meu vetor underscore 1 na coordenada i, ou seja, aqui eu vou estar imprimindo justamente, vou até botar aqui, né, como anotação, né, eu estou imprimindo isso daqui, isso, aí vetor na posição, vou botar aqui em maiúsculo, vetor na posição i, pronto. Eu estou imprimindo isso daqui, eu estou imprimindo dentro do meu aspas, eu estou imprimindo colchetes, vetor na posição i, que aí vai imprimir justamente o número que está lá. Aí eu vou fechar aqui meu colchete para poder ficar bonitinho e vou colocar um barra N para poder ficar com os espaços. Beleza, isso aqui é meu código inteiro. Agora vamos botar ele para rodar, afinal aqui a gente não fala só na teoria, a gente também testa se possível. E nesse caso, como estamos usando Portugal, nós vamos testar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai testar e eu vou ir falando o que está acontecendo em cada repetição, beleza? Na verdade nem preciso, eu vou fazer uma coisa melhor ainda, coisa que normalmente eu não faço. Eu vou botar para escrever o valor de i. Então aqui eu coloco dentro do parênteses i, escreva i. E aqui eu também vou colocar para escrever o i, para poder mostrar melhor o que eu estou falando. Então aqui a gente vai pegar e vai escrever i. Aí, peraí, deixa eu só... peraí. Só que eu tenho que fazer uma coisa, tem que botar isso daqui, barra N, e aqui também tem que fazer isso. Aqui, aspas, barra N. Só para poder ficar em cada coisa com linha separada aqui no Portugal. Se não botar o barra N, não fica. Aí tem que botar desse jeito. Você bota vírgula porque terminou de escrever a variável, você quer escrever texto, é para colocar o barra N aqui dentro. Mas é só para isso, não se preocupe com essa parte daqui. Beleza? Isso é só para poder mostrar bonitinho. Então vamos lá. Vamos botar o código para rodar. Ótimo, funcionou. Se não tivesse funcionado, eu me matava agora. Então vamos lá. Escreveu aqui. Digite a quantidade que você quer salvar, que é o que está dentro do escreva. Eu sou o usuário. Eu sou Deus. Na verdade, eu não sou Deus. Eu estou fazendo o que estão mandando fazer. Mas digamos que eu sou Deus, eu que escolho. Então, vamos supor, né, com o que eu fiz aqui em cima, que eu digitei o número 4. Então, eu vou vir aqui, vou digitar o número 4. Então, 4 e Enter. Beleza. O que aconteceu? Ele leu o 4, vamos vir aqui. Ele leu o 4 que eu escrevi e colocou na variável n. Então, n recebeu 4. Depois disso, ele criou meu vetor 1, meu vetor underscore 1, do tipo inteiro de tamanho n, ou seja, de tamanho 4, como a gente disse que ia acontecer. Ok. E depois disso, o que a gente fez? Agora a gente entrou em um para, que dentro desse para o meu i começa no valor de 0, e ele vai se repetir enquanto o meu i for menor do que n. Aí, né, aí o que está dentro do meu para, né? Aí a gente primeiro pergunta, i é igual a 0. O n, aí a gente tem que perguntar se a condição aqui é verdadeira. Como o meu n é 4, a gente está perguntando se 0 é menor do que 4. 0 é menor do que 4, então a gente faz o que está dentro do para. O que está dentro do para? Isso daqui. Que é o quê? Está escrevendo na tela, digite um número inteiro, que é o que está me pedindo aqui, digite um número inteiro. Então vamos digitar um número inteiro. Né? Vamos digitar um número 2. Não, digita o número 42. Pronto. 42 e Enter. Ok. Ele leu o número 42 que eu digitei, colocou no vetor underscore 1 na coordenada i. Só que a minha coordenada i, como o meu i começou valendo 0, é a coordenada 0. Então, aí vamos vir aqui para o bloco de notas para poder mostrar. Flashbang. Então a gente botou aqui na nossa posição 0. O que a gente colocou? Deixa eu copiar isso aqui tudo para poder ficar... Depois eu vou mandar o bloquinho de notas também tudo bonitinho para vocês. Então aqui o que a gente colocou? A gente colocou na nossa posição 0 o número 42. Então o número 42 veio para a posição 0. Foi isso que aconteceu. Aí beleza. Agora deixa eu voltar para cá e sumir com isso aqui. Tum. Após eu ter colocado o número 42 na posição 0 no vetor underscore 1, eu escrevi na tela o valor de i, que é justamente 0, que é a minha coordenada 0. Então eu escrevi na tela o 0. Aí eu cheguei no meu fim para, no caso nessa minha chave que fecha o meu para, e o que acontece? O meu i ele recebe mais 1. Então o meu i estava valendo 0, meu i estava valendo 0, agora ele vai valer 1.
e ele vai perguntar, 1 é menor que n? É, então eu faço o que está dentro do par de novo. Ou seja, eu vou vir aqui e vou escrever, digite o número inteiro. E eu, como usuário, eu vou obedecer. Eu, então, digite o número inteiro, eu vou digitar o número inteiro, 720. Beleza, eu fiz isso, ele vai ler o 720 que eu escrevi, colocar no meu vetor underscore 1, na coordenada i. Só que agora o meu i vale 1. Preparem-se para o flashbang. Tchim, na posição 1. Só que a posição 1 é essa daqui. O número que eu digitei foi 720, então ele colocou 720 na minha posição 1. Desse jeito. Ok? Exatamente assim. Então, meu vetor na posição 1 tem o número 720. Eu tô falando porque depois vai escrever tudo bonitinho pra gente e vai mostrar bonitinho, desse jeito que tá aqui. Então, pra poder ficar bem análogo tudo, ficar tudo bem parecido. Aí, ok, voltando aqui pro... Deixa eu sumir com... Tchim, sumiu. Aí, chegamos no fim para nessa chave que fecha. Né? A gente escreveu o valor de i, que é justamente 1, que é o que eu falei. Chegou na chave que fecha. O meu i recebe mais 1, ou seja, agora o meu i é igual a 2. Ele vai perguntar, 2 é menor do que n? É menor do que 4? É, então a gente faz o que está dentro do par de novo. Então a gente vai escrever na tela, digite o número inteiro. E a gente vai digitar o número 55. O 55 foi lido, colocado no meu vetor underscore 1, na coordenada i, só que agora o meu i vale 2. Então foi colocado no preparar o flashbang. Ou seja, no meu vetor underscore 1 foi colocado na posição 2 o número que eu digitei. Ou seja, colocou o número 55 na minha posição 2. Na minha coordenada 2. Porque é o valor de i que está aqui para poder identificar a coordenada. Deixa eu sumir isso aqui. Para identificar a coordenada. Depois disso, ele pegou e escreveu na tela para a gente o valor de i, que é justamente 2. Aí, beleza. Chegou aqui na minha chave que fecha o para, que vai ser o nosso equivalente ao fim para. O i vai receber mais 1, então agora o meu i é igual a 3. Ele vai perguntar, 3 é menor do que 4? É, 3 é menor do que 4. Então ele faz o que está dentro do para de novo. O que está dentro do para? Isso daqui. Ele vai escrever na tela, digite o número inteiro, que nem fez aqui. E a gente vai digitar o número 23. Vai digitar o número 23. Esse 23 terá sido lido, colocado no meu vetor underscore 1, na coordenada i. Só que agora o meu i, ele não está valendo 2. Ele está valendo, preparar o flashbang, 3. Então, na minha posição 3, eu coloquei o número que eu acabei de digitar. Então, eu coloquei o 23 na posição 3. Ok? Tá desse jeito aqui arrumado bonitinho o meu vetor. Se eu for supor tudo desse jeito que é o correto. Aí então tá desse jeito, bonitinho. Deixa eu fechar isso aqui. Aí, depois do meu vetor underscore 1 ter recebido na sua coordenada 3 o número 23, que foi o que eu digitei, ele vai escrever pra gente o valor de i. E agora o meu i está valendo 3. Ok? Ele chegou no meu fim para, ou na chave que fecha o meu para. O meu i vai receber mais 1 e ele vai perguntar. Né? Agora o meu i recebeu mais 1, então agora ele vale 4. Aí ele vai perguntar, 4 é menor do que 4? Não é. Então, ele vai parar de fazer o que está aqui dentro e vai para a próxima linha. Qual a próxima linha? O que está depois do nosso fim para, da nossa chave que fecha. É o outro para. Aí, nesse outro para, está sendo bem simples. O que eu estou fazendo, né? O que está dentro do outro para? No outro para, eu estou justamente escrevendo. Eu estou pegando aqui e fazendo. O i começa no 0, para a gente olhar cada coordenada. O i começa no 0 e vai até i menor do que n, ou seja, i vai de 0 até n menos 1, que nem foi esse outro para daqui de cima, exatamente igual. Aí eu estou pegando e estou escrevendo para o usuário o meu vetor todo bonitinho, né? Do jeito que nem está no bloco de notas. Aí eu vou até tirar essa parte aqui do i, mas só vou explicar e depois fazer de novo. Então aqui está escrevendo para o usuário na tela. Colchete, que nem está aqui, o meu vetor underscore 1 na coordenada i, só que o meu vetor underscore 1 na coordenada i, como o meu i está valendo 0 para começar, então vai escrever na coordenada 0. Na coordenada 0, qual que é o valor dele? A gente volta aqui para o bloquinho de notas. O valor dele é 42, na coordenada 0. Então, ele vai escrever justamente do jeito que estava ali, deixa eu sumir isso aqui. Ele vai escrever colchete, o número 42, número 42, e o colchete que fecha. E ele fez justamente isso, escreveu colchete 42, que é o número do meu vetor underscore 1 na coordenada i, colchete que fecha.
Depois disso, eu pedi para ele escrever o valor de i, que é a nossa coordenada, para dizer em qual coordenada que a gente está. A gente está na coordenada 0. Aí depois disso, né, vai acontecer aquilo de novo. Ah, cheguei na chave que fecha, o meu i vai receber mais 1, ou seja, o meu i agora vai valer 1. Eu vou falar, ah, 1 é menor que 4? É, então eu faço isso aqui de novo. Então eu vou escrever colchete, o valor do vetor underscore 1 na coordenada i, só que agora o meu i vale 1, e o outro colchete para poder fechar, e depois vai escrever o valor de i, que é 1, porque é a posição 1, a gente está na coordenada 1, a gente usou o i para poder olhar a coordenada, o i está valendo 1. Chegou aqui, o i vai receber mais 1, vai perguntar se ainda é menor do que n, vai ser porque esse valor é 2, então vai fazer esse escreva daqui, que ele vai escrever justamente colchete, vetor underscore 1 na coordenada i, só que o meu i está valendo 2, então vai ser o vetor underscore 1 na coordenada 2, o outro colchetezinho aqui do lado direito, escreveu isso pra gente, que é o número 55, depois escreveu o valor de i, o i vai receber mais, vai chegar aqui no meu fim para, o meu i vai receber mais 1, vai perguntar se 3 é menor do que n, 3 é menor do que n, então ele vai fazer isso daqui tudo de novo. Então ele vai escrever pra gente o colchete, vai escrever pra gente o colchete, o valor do meu vetor underscore 1 na coordenada i, só que agora o meu i vale 3, então o meu vetor underscore 1 na coordenada 3, ou seja, o número 23, e o colchete que fecha, que vai vir aqui e fechar. E depois ele vai escrever o valor de i, que é 3. Aí, chegou aqui nessa chavezinha, o meu i vai receber mais 1, ou seja, agora o meu i vale 4, e aí ele vai perguntar se 4 é menor do que 4. 4 não é menor do que 4. Então, ele vai vir para o que... Então, ele não vai fazer isso aqui de novo, ou seja, ele vai vir para a linha que é depois dessa, que é justamente o código fechando, que ele está fechando isso daqui e fecha isso daqui e acabou o código. E é só isso. O código todo é esse, né? Agora eu vou... Né, só, aquilo foi só para poder explicar. Deixa eu fazer a mesma coisa de novo. Aí foi 42, 720, 55? 55 e 23. Pronto. E ele imprimiu depois pra gente, né, que agora eu tirei o escrevo aí pra ficar tudo juntinho, escreveu o nosso vetor bonitinho assim, né, 42, 720, 55 e 23, dentro de colchetes. Que nem está aqui, prepara o flashbang, no nosso bloco de notas, o jeito que eu arrumei bonitinho, né, 42, 720, 55, 23. Na coordenada 0, coordenada 1, coordenada 2, coordenada 3. Justamente do mesmo jeito que está aqui no Portugal, que vocês conseguem ver. Bem assim. E a ideia toda por trás de vetores é esse. Né, eu até entrar em matrizes agora, mas eu acho que como essa aqui já está muito longa, já está com mais de 40 minutos, né, já está com 42 minutos, então essa aqui eu vou finalizar por aqui. Se for o caso, eu faço outra já explicando matriz de uma vez, senão eu vou deixar para fazer outro dia e em algum outro momento vai estar feita, bonitinha e eu vou postar. Show de bola? Mas por enquanto é só isso. Essa é a introdução para vetores. Né, eu posso... Vamos aqui, já que a gente está com o bloco de notas aberto, vamos só entrar aqui rapidamente em matrizes, que é o quê? É a mesma coisa que vetor. Só que, né, não vou nem fazer o código em si, porque eu ainda vou explicar bonitinho. Só uma introdução à matriz, né? Tipo, matriz 1, por exemplo. Você criou aqui no código, deixa eu vir aqui, copiar isso aqui. Né? Como que a gente declara uma matriz? É a mesma coisa que o vetor. Né? De uma matriz é um vetor, só que maior. A matriz 1 é desse jeito. Né? Ah, eu quero criar uma matriz chamada matriz 1. Então, eu criei assim, né? Fiz as coisas do resto do código, sei lá o que, tá. E aqui tem uma matriz underscore 1, é o nome dela, e ela recebe dados do tipo inteiro. E o primeiro tamanho dela é tamanho n. Aí você fica, tá, pera aí. Ok, mas... Beleza, essa matriz é a matriz underscore 1 de tamanho n. Ela é um vetor por enquanto, afinal. Tá declarada aqui nem um vetor. E aquilo, você pode dar o nome que você quiser. Só porque eu chamei de matriz não significa que é uma matriz. Isso aqui é um vetor porque só tem uma dimensão. Né? Isso daqui é matriz. Mas isso aqui eu posso chamar do nome que quiser. Se você quiser chamar de Cleiberto, eu posso. Nada me impede. Pronto, aqui ó. Tá o nome da matriz. Cleiberto underscore 1. O que dita o que ela é, não é o nome. O nome você pode dar o nome que você quiser. Se você quiser chamar de Graciane, sei lá, de Nazaré, você pode. Você não pode ter acento, mas... Se você quiser chamar o seu vetor de Nazaré, você pode, nada te impede, ok? Você fica à vontade para dar o nome. Mas o que define se é um vetor, uma matriz ou coisa desse tipo, é a quantidade de coordenadas. A quantidade de coordenadas? Sim. Um vetor, ele só vai ter uma dimensão. Um vetor, ele é como se fosse uma linha reta. E agora que eu estou pensando nisso daqui, deixa eu ver se eu pego e faço... Se eu abrir... acho que eu consigo abrir o Paint aqui rapidinho. Pera aí, vamos ver. Se eu consigo abrir o Paint rapidamente rápido. Eu acho que eu consigo.
Na realidade, acho que eu vou pausar para vocês, eu abro o Paint e depois eu resumo aqui, para não atrapalhar muito. Deixa eu pausar rapidamente rápido. Voltando aqui, estamos com o Paint.net aberto para poder demonstrar. Então, vamos lá. Qual que é a nossa ideia, né? Deixa eu voltar aqui para o bloco de notas. Quando a gente criou um vetor, ele é como se fosse... Lembra, olhando aqui, ele é como se fosse uma linha reta indo para baixo, não é? Ele tem uma altura, por assim dizer. E a altura você identifica por posições, né? Posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tararararará. Ele é essa alturazinha. Né? Por isso eu tô falando, isso aqui é que vai ficar que nem vetores e matrizes em geometria analítica, em outras coisas, em campos da matemática mesmo. Ele é como se fosse uma alturazinha. E a gente está usando o i para identificar essa altura. Então, se você está se lembrando das coisas de matrizes, como é que é uma matriz, né? Deixa eu pegar isso daqui, deixa eu sumir com isso. Não, já deu errada. Sumir com isso daqui. Como é que é uma matriz, né? Ela tem as coordenadas. Está muito pequeno? Não, tá não. Tá, deixa eu dar Ctrl Z rapidinho, deixa eu aumentar o tamanho. Então, como é que é uma matriz? Né? Ela tem as coordenadas i. Eu poderia fazer isso daqui com as ferramentas bonitinhas, mas como eu quero fazer isso aqui de forma mais ordinária mesmo, vai ficar assim. Aí eu pego... Não, pensei que eu vou criar quadrado, vai. Então a gente vem aqui e cria quadradinhos assim. E aqui a gente cria quadradinho assim. Aqui a gente cria outro assim para poder fazer tudo bonito. Aí, pronto, ok. Nós temos coordenadas i em uma matriz, né? Quando a gente criou, agora eu vou voltar aqui flashbang. Quando a gente criou um vetor, a gente tem as nossas coordenadas que a gente associou com i. Não precisa ser i, mas a gente associou com a variável i, que vai ficar análogo às coisas aqui da matriz, que nem matemática. Mas criamos com uma altura i. Essa altura i aqui, que a gente está identificando o i como sendo 0, 1, 2, 3. Óbvio, não precisa ser isso, pode ser a letra que você quiser. Por facilidade, a gente chama de i. Mas um vetor é justamente isso daqui. Ou seja, um vetor... Agora eu vou sumir com o nosso bloquinho de notas de novo. Ótimo. Um vetor é como se fosse... Aí eu vou vir fazer isso daqui... 100%... Tchuc. Pronto. O que é um vetor? O vetor é justamente isso, né? Se a gente voltar aqui para o bloquinho de notas, ele só tem altura. Ele é só profundidade, só tem uma altura, né? Que a gente identificou com coordenadas i. Quando a gente cria uma matriz, ou no caso quando a gente está aqui no vetor, se a gente voltar aqui para o desenho, ele é justamente isso. Eles são várias caixinhas que guardam informação, né? São várias caixinhas que guardam informação, e cada uma dessas caixinhas tem uma coordenada i associada a ela. Coordenada 0, coordenada 1, coordenada 2. E 3, e 4, e 5 vai indo assim. Agora, quando eu crio uma matriz, eu vou ter uma matriz que nem na matemática. Ou seja, eu vou ter a minha profundidade, que a gente por facilidade vai identificar com as letras i. Como eu disse, eu não vou entrar em matriz ainda, estou só explicando os conceitos, eu vou explicar de novo na próxima, é só para não ficar muito jogado. A gente tem aqui as coordenadas i, e a gente vai ter que criar outra variável para a gente identificar essas daqui, né? Essas daqui assim, porque afinal a gente está identificando do jeito que a gente fez. Deixa eu criar outra camada para facilitar minha vida. Deixa eu dar Ctrl Z, porque senão eu vou fazer besteira. Criar outra camada, facilitar minha vida. Pronto, assim fica mais fácil. A gente tem isso daqui, que são as nossas colunas, né? Se eu for pegar, isso aqui são colunas. Se a gente fizer... Deixa eu trocar isso aqui de cor, botar vermelho, né? O meu i, ele está identificando linhas. E o meu x aqui, né, no caso que eu estou usando tô usando x por convenção, a gente não vai usar no fim das contas, a gente está usando para poder fazer coluna, desse jeito. Ou seja, o meu i0 vai ser bem aqui, né? Deixa eu sumir com essa porcaria dessa camada. E vamos fazer ela de novo. O meu i0, né? Ou seja, o meu i na altura 0 é essa daqui. O meu x, né? Aí deixa eu fazer aqui de novo, só que eu vou fazer uma camada diferente, né? O meu x, 0, né? Afinal, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1, e aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1, e aqui eu tenho 2. Então, o meu i0 vai estar nessa reta daqui, e o meu x0 vai estar nessa reta daqui. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, na coordenada i0 e x0, isso significa que eu vou estar no encontro deles, eu vou estar bem nessa coordenada daqui. E novamente eu fiz na camada errada o que eu não queria ter feito.
Eu vou estar nessa camada daqui. Eu acho que eu fiz aqui. Não fiz não. Tá. Então, o que isso significa? Que eu vou acabar colocando alguma coisa nesse lugar, porque vai estar na coordenada 0 e coordenada 0. Ok? Foi exatamente isso que a gente pegou e fez. Aí, show de bola. Pegamos e fizemos isso. Ok? Então, quando a gente está fazendo a matriz e identificando as coordenadas dela, ela tem duas dimensões. Só que essa nossa segunda aqui eu não vou querer chamar de x. Por convenção, para ficar análogo às matrizes que a gente usa na matemática, a gente vai chamar de j, essa segunda coordenada. Geralmente, você pode dar o nome que você quiser. Você pode usar o nome de variável que você quiser. Você pode mudar o valor da variável, pode multiplicar. Isso aqui é uma variável, esse j. Só que, por facilidade, a gente vai criar uma variável j, que a gente vai associar com as nossas colunas. Deixa eu criar outra camada. A gente vai associar com as nossas colunas. E o i a gente vai associar com as nossas linhas. Desse jeito. Que aí a gente consegue encontrar cada coordenada da matriz que a gente quiser. Então, se a gente vier aqui de volta para o bloco de notas, quando eu crio a minha matriz, eu vou ter criado ela usando um tamanho. Ela vai ter duas dimensões, então, ao invés de só ter uma dimensão para ficar numa linha que nem aqui, ela vai ter duas para poder ficar que nem um quadrado, ou um retângulo, o tamanho, né, dependendo dos tamanhos dela. Então, ela vai ter tipo tamanho n, né, ou vamos facilitar a nossa vida, ela vai ter um tamanho de altura, que vai ser o nosso primeiro tamanho, e um tamanho de largura. Ou, né, no caso, se a gente quiser fazer assim, de outro jeito, a gente tem o colunas e a gente tem o linhas. Bem desse jeito. Aqui assim. Eu só estou explicando o conceito, não vou entrar na feita de código em si. Então, aqui desse jeito a gente tem justamente uma matriz chamada Kleibert_1, que recebe dados do tipo inteiro, que a altura dela tem tamanho linhas e a grossura, o comprimento dela, tem tamanho colunas. Né? A largura dela é tamanho colunas. No caso, vamos chamar de comprimento. O comprimento dela é colunas. Ok? É justamente o que eu mostrei aqui. É isso daqui, desse jeito. A gente está com o negócio todo desse jeito. A gente tem por ir e por j. Ah, mas como que i e j? Lembra que no para a gente pegou, e agora eu vou voltar aqui pro site do Portugal. Então, deixa eu sair aqui do paint.net, voltar para o Portugal. Aqui no Portugal, a gente usou o i para poder olhar essa primeira coordenada. Quando a gente estiver fazendo matrizes, a gente vai ter que olhar uma coordenada i e uma j, ou o nome de variável que você quiser dar, mas a gente, ou seja, o que vai acontecer? A gente vai ter que ter dois paras, um dentro do outro. Mas isso a gente vai entrar na próxima só. Estou só na introdução. Então, a gente vai ter essas duas coordenadas. Essa é a introdução de matriz. Caso você esteja fazendo coisa de matriz, tá aí o basicão delas. Ela vai ter duas coordenadas, sempre, toda santa vez. E que essas duas coordenadas você vai sempre estar olhando, voltando para o paint.net, sempre vai estar olhando desse jeito. O encontro delas é a posição. Ou seja, aqui justamente, que nem a gente fez em vetores, tipo, eu quero a coordenada 0, 0. Né, que nem eu falei ali. Ah, beleza, eu quero a coordenada, fazer alguma coisa nessa coordenada 0, 0. Tipo assim, né? Ah, coordenada 0, 0, sei lá. Na coordenada 0, 0, ela recebe 2. Tô só dando um exemplo aqui. Coordenada 0, 0 recebe 2? Beleza. Então deixa eu sumir com isso daqui. E vamos fazer, né? Na coordenada 0, 0, deixa eu sumir com isso. Ele vai receber 2. Então, na nossa coordenada, aí a gente vem aqui e vamos fazer, né? Coordenada 0 é essa linha daqui, e a minha segunda, que é o outro 0, está aqui nessa linha daqui. Então, nessa coordenada de cá, ele vai receber o número que eu mandei colocar, que foi o 2. E eu acabei de colocar na minha coordenada 0, 0, essa aqui é a fração 0, 0, 0, eu coloquei o número 2. E eu vou ir preenchendo assim por diante usando dois paras, que eu vou ter um para dentro de outro para, e dentro deles vou estar preenchendo a matriz. Aí esse vai ser o basicão de matrizes. Show de bola? Espero que tenha dado para entender. Caso não tenha dado para entender, pode mandar mensagem, pode mandar e-mail, né, o que for preferir, pode mandar mensagem pelo WhatsApp também, pelo Telegram, não tem problema. Né, a qualquer hora do dia, eu não garanto que eu vou responder na hora que você mandar mensagem, mas em algum momento eu vou responder, sem problema nenhum. Então, é isso. Esse é o conceito básico por trás de vetores e uma introdução de leve, né, no caso 15 minutos de introdução a matrizes. Mas ainda vou gravar uma só para matrizes, só para poder explicar toda a ideia de matrizes, como é que funciona, como é que você monta, como é que faz tudo. Show de bola? Então, espero que tenham um bom dia, boa tarde ou boa noite. E estudem bastante,
Não deixa pra estudar em cima da hora da prova, porque geralmente não dá muito certo. Pode me mandar as dúvidas se tiver, fiquem à vontade. E é só isso. Então, tenha um bom dia. Bye bye. Das Vezânia.